Olá, meu nome é Milene Vargas, eu sou treinadora em programação neurolinguística e hipnóloga. Eu quero te agradecer muito por você estar aqui comigo. Eu quero que você saiba que você pode contar com toda a minha força e o meu auxílio para te ajudar nessa jornada da vida. Você vai sair deste curso, você vai terminar este curso sendo uma mulher transformada. É isso que eu quero fazer com você, porque foi isso que eu fiz com a minha vida. Eu era uma mulher que tinha baixa autoestima, eu não acreditava em mim mesma, eu não achava que eu era boa o suficiente, eu não conseguia me posicionar, eu jamais pensava em ir atrás dos meus sonhos. O ano passado eu escrevi esse livro aqui, O Dia que Eu Me Demiti. É um livro baseado em 3 pilares. Um dos pilares é a história da minha vida, como é que eu superei todos os meus medos, as minhas crenças limitantes, as situações mais desafiadoras que eu já passei, inclusive de relacionamentos abusivos. O segundo pilar são histórias e casos de pessoas, relatos, né, dos meus casos de atendimentos individuais. Já atendi mais de 300 pessoas, a maioria mulheres, para que elas conseguissem superar o medo do julgamento, medo do futuro, resolver suas questões de ansiedade. E o terceiro pilar são as técnicas propriamente ditas que fazem com que as pessoas tenham, de fato, melhores resultados na sua vida. De fato, resultado. É isso que eu trabalho, é esse o meu comprometimento, a transformação que eu vou gerar na tua vida através das técnicas que você vai fazer. Então, nós juntas vamos construir um caminho diferente, uma história diferente, para que você seja realmente uma mulher confiante, segura e muito mais feliz. Seja muito bem-vinda a essa jornada da vida e estamos juntas nessa caminhada. Olá, seja muito bem-vindo à nossa aula. Qual é a origem dos nossos medos? É primeiro importante entender que o medo ele é um aliado. Toda vez que sentimos medo de alguma coisa, é um sinal positivo de que a nossa mente quer nos alertar de que pode haver ali algum perigo. Se nós não sentíssemos medo de nada, nós atravessaríamos uma rua ou saltaríamos de paraquedas sem nenhum medo, sem nenhuma preocupação em evitar possíveis riscos. Certamente nós já teríamos morrido, eu já não estaria mais aqui gravando esse vídeo para você se eu não tivesse medo de alguma coisa. O medo nos garante a sobrevivência. O que não pode acontecer é fazer com que um medo exacerbado tome conta e paralise as nossas ações. Eu não poderia estar gravando esse vídeo aqui se eu tivesse medo de gravar vídeo. Isso iria me impedir de estar me comunicando com você e transmitindo essa mensagem aqui, que pode ser bastante importante para a tua vida. É importante entender que os nossos medos, a origem disso, muitas vezes, quando o medo nos trava, quando o medo nos paralisa, quando o medo nos impede de avançar, é quando lá atrás, num determinado momento do passado, nós tivemos experiências negativas. Essas experiências que vivemos ao longo da vida, elas ficam registradas na nossa memória. Muitas vezes, por exemplo, se eu me envolvi com 15, 17, 18 anos em um relacionamento e aquele relacionamento me fez mal, me gerou frustração, me gerou trauma, me trouxe muito sofrimento que eu não tenha conseguido lidar e isso deixou realmente marcas e registros na minha memória, certamente eu vou ter medo de me relacionar. É muito provável que eu tenha medo, que eu desenvolva esse tipo de medo de me relacionar com uma pessoa no futuro, tendo em vista as experiências negativas que eu vivi em relação ao meu passado. E isso vale para tudo. Certa vez eu atendi uma cliente nos atendimentos individuais em que ela sofreu um acidente de carro com um filho, o filhinho dela, que na época tinha 2 anos. Felizmente, ninguém se machucou, foi só mesmo um acidente com danos materiais. Mas ali ficou registrado um episódio negativo, uma situação negativa. Obviamente, o filho dela chorou, ela ficou chateada com a situação, o que é natural. Aí, o que acontece? A partir daquele momento, gerou na mente dela um medo de dirigir. E ela não conseguiu mais dirigir por 4 anos. Os 4 anos seguintes da vida dela, ela ficou dependendo do marido, mãe, enfim, de pessoas para darem carona ou até mesmo de Uber, enfim.
motoristas de aplicativo. Até o momento em que ela chega, eu não aguento mais essa minha vida, tá muito cansativo, depender de carona das outras pessoas. E aí ela resolveu tomar uma atitude diferente quando ela buscou programação neurolinguística e hipnose para resolver esse problema dela. Entenda que a origem desse medo foi numa situação que ela experimentou na vida dela anos atrás e desencadeou com uma intenção positiva de, olha, se você fizer isso aqui novamente, se você sair dirigindo pelo mundo aí fora novamente, algo pior pode acontecer. Como a nossa mente, o nosso cérebro aprende rápido, então ali ficou registrado um aprendizado de que, caso ela venha novamente a dirigir, poderá acontecer algo pior. E obviamente é uma cilada do nosso cérebro, é uma historinha que a gente conta para nossa mente inconsciente de que algo ruim ou pior vai acontecer. Só que isso não é verdade. Que foi o que aconteceu, que nós tratamos isso em atendimentos individuais com sessões de hipnose e sessões de programação neurolinguística. Você pode até conferir esse vídeo, está lá no meu YouTube, um depoimento da Caroline. Então, a origem dos nossos medos, ela está em experiências passadas. Agora, o fato de ela ter passado por um acidente de carro leve, sem danos, sem maiores danos, não significa necessariamente que ela vai, ao dirigir novamente, passar por situações também desafiadoras. Falar em público é um dos maiores medos das pessoas. O que acontece? Quando a pessoa está falando em público, seja no online ou seja no presencial, para 2, 3 ou mais pessoas, quando a pessoa está se expondo, falando do seu produto, falando do seu trabalho, ali ela está correndo risco. Qual é o risco que ela corre? De ser julgada, de alguém fazer uma pergunta que ela não saiba responder. E isso, obviamente, vai gerar um desconforto na pessoa. E ninguém quer passar por situações desconfortáveis. Nós gostamos de nos sentirmos confortáveis o tempo todo, mas nem sempre isso é possível. Então, o que acontece é que nós precisamos informar para nossa mente que a nossa mente é muito binária, ou é bom ou é ruim, ou é bonito ou é feio, ou eu gosto ou eu não gosto. Mas isso é uma visão um pouco limitada de tomar decisões. Então eu preciso informar para minha mente que, olha, mente, eu vou falar em público, eu sei que é desafiador, eu sei que existem riscos, eu sei que eu posso ser julgada, eu sei que eu posso ser criticada, eu sei que alguém pode me fazer uma pergunta e eu posso não saber responder. E está tudo bem com relação a isso. E aí vem, qual é o grande passo para superar o medo? É entender o que de pior pode acontecer. Se eu estiver falando aqui para você e você aqui embaixo nos comentários escrever uma pergunta para mim, difícil, uma pergunta desafiadora, uma pergunta que realmente vai me instigar, o que vai acontecer? Eu vou buscar essa informação. Não necessariamente eu tenha que ser obrigada a responder isso logo de imediato. Claro que aqui a gente está num processo e que esse vídeo aqui está gravado, você pode colocar a pergunta aqui e eu tenho um certo tempo para responder. Mas se estivéssemos presencialmente, você me fizer uma pergunta, levantar a mão e perguntar, Milene, mas eu não entendi aquele ponto específico. Se eu souber responder, vai ser ótimo. E caso eu não saiba, o que de pior pode acontecer? Quando a gente desenha o pior cenário que pode acontecer dentro de uma situação, aí sim é estar preparado ou tornar-se preparado para aquela situação que pode acontecer, para aquela situação desafiadora que vem. Ou seja, eu não posso criar uma situação de medo tão grande, um fantasma tão grande na minha mente que vá me impedir de comunicar aquilo que eu preciso comunicar. Se eu domino um determinado assunto, claro que aí vem também uma outra questão. Eu não posso aqui estar gravando um vídeo para você sobre medo, sendo que eu não domino esse assunto. Então, primeiramente, eu tenho que dominar esse assunto, eu tenho que conhecer tecnicamente como a mente humana funciona, para então me tornar apta e segura, porque é isso que vai trazer também a minha segurança, o fato de eu ter conhecimento. Mas só o conhecimento não garante a segurança. É preciso mais, é preciso eu acreditar em mim, que eu possa ser um agente transformador na tua vida e esclarecer coisas para você. Então aí sim a gente vai buscar alternativas que vão minimizar, que vão mitigar esse risco que pode acontecer. Eu lembro uma vez que eu saltei de paraquedas, era um sonho meu, um desejo meu, e aí eu fui buscar uma empresa que realmente fosse homologada, que fosse certificada, que tivesse um volume de gente ali que transitasse muito,
conversando com o pessoal, vendo várias pessoas, uma empresa realmente séria que fazia com que eu me sentisse então segura para dar o salto de paraquedas, para ter um mínimo de confiança que o meu paraquedas iria ser aberto no momento da minha queda. Então, ou seja, qualquer coisa que a gente vai fazer, até atravessar a rua, claro que a gente quando é adulto já domina isso, porque já fez várias vezes, mas qualquer situação que possa me gerar medo, o medo de viajar, o medo de palestrar, o medo de falar em público, o medo de saltar de paraquedas, o medo de fazer uma palestra online, o medo de gravar um vídeo, seja o medo que for, entendeu? O que de pior pode acontecer? E entender que até mesmo o processo de evolução e aprendizado, ele se dá na persistência, na ação, ou seja, a partir do meu 10º vídeo gravado, será muito melhor do que o primeiro que eu gravei. Eu lembro quando eu fiz a minha primeira palestra lá em 2014, certamente a minha primeira palestra, ela não foi tão boa quanto ela está sendo, por exemplo, a de ontem, a de hoje ou a de amanhã. Porque eu precisei dessa caminhada de 6, 7 anos para conseguir estar onde eu estou hoje. E assim é o processo. Ou seja, e cada vez que a gente vai evoluindo, cada vez mais que a gente vai subindo os degraus dessa escada, mais nós nos tornamos confiantes e preparados para os próximos degraus que vêm. Ou seja, o medo sempre vai existir. Sempre vai existir. Nunca chegaremos em um lugar em que, ok, agora eu não tenho mais medo. A menos que a gente pare de agir. A menos que a gente pare realmente de entrar em ação e buscar coisas novas para as nossas vidas. Porque enquanto nós estivermos desejando a caminhada, quando nós estivermos querendo evoluir, sempre vai existir um pedacinho ali de medo que significa: eu estou aqui, cuidado com isso, porque existem riscos. A vida nos coloca muitas vezes em riscos. O que a gente precisa é entender como minimizar para que a gente seja muito feliz, coloque realmente os nossos planos, os nossos sonhos em ação, porque a vida precisa muito e vale a pena ser vivida. Até a próxima aula. Muito bem-vinda a essa aula. Como essas 10 regras e eu tô te afirmando, vão mudar completamente a tua vida e a tua percepção de mundo. Eu quero que você entenda o seguinte: você certamente está enfrentando ou um ou mais desafios na sua vida. E se você aplicar todas essas 10 regras aqui, que eu vou te explicar uma a uma, em cada um desses seus problemas da sua vida, você vai de verdade mudar a sua percepção. Caso você não consiga enxergar aqui, não tem problema, aqui tem um PDF com todas as regras, com todas essas 10 regras escritas para que você entenda, para que você valide e principalmente para que você aplique isso no dia a dia. A primeira dessas 10 regras é: um mapa não é o território. Certamente você já deve ter usado ou usa no seu celular o Waze, o GPS, Google Maps, algum aplicativo de mapa. E você tem ali a representação do que existe na realidade lá fora. Ali, muitas vezes, não está escrito, não está desenhado a casa, o carro passando, o cachorrinho atravessando a rua. Claro que nós não temos isso naquele aplicativo. Ou seja, aquele aplicativo, ele é uma visão parcial da realidade, apenas com algumas informações fundamentais e importantes para que você use e faça o uso necessário. Mas está faltando um monte de outras informações. E é isso que esse pressuposto nos diz. Quando a gente encara um problema, a gente tem uma visão fragmentada dele. A gente tem uma visão extremamente limitada deste problema. O que isso quer dizer? Que existem muitas outras informações ocultas que não estão ali. Se você muitas vezes der um passo diferente, você vai começar a ter uma outra perspectiva de vida. Pega esse problema que muitas vezes você pode estar tendo de falta de comunicação com alguém, conflito no relacionamento, no seu ambiente de trabalho, um cliente que você não consegue se comunicar da forma como você deseja, e entenda que a sua visão de mundo é o seu mapa. Não significa que seja a realidade.
se você estiver disposto, disposta a perceber esse mundo de um jeito diferente, através de um outro olhar, uma nova perspectiva, ou seja, eu estou aqui nessa posição, se eu mudo um pouco para cá, eu passo a ter uma outra visão de mundo. E por que não dar um passo e enxergar o mundo ao meu redor de uma outra forma, com um outro olhar, muito mais aberto, com muito mais curiosidade em relação àquilo que está colocado para você. Procure adotar um olhar de curiosidade e entenda que o que passa na sua mente é apenas a sua visão de mundo. Você está respondendo ao mundo que você vive, você está respondendo ao desafio que você está experimentando de acordo com a realidade que você vive há muitos anos. E se fosse uma outra pessoa que estivesse na sua pele encarando esse mesmo desafio, será que essa pessoa responderia da mesma forma? Será que essa pessoa reagiria da mesma forma que você? Certamente não. Ou seja, existem várias outras infinitas possibilidades de reagir e responder a esse desafio de uma outra forma. Só que muitas vezes a gente se torna numa posição, a gente se coloca numa posição arrogante. Eu não vou fazer isso, porque esse é o meu jeito certo. Eu não vou tentar desse jeito, porque senão eu vou estar sendo submisso àquela pessoa. Eu não vou fazer isso porque uma vez eu já tentei e não deu certo. Ou seja, nós nos tornamos rígidos em relação à forma que a gente pensa. E a rigidez não nos leva a resultados que desejamos. Então entenda, a primeira regra que realmente vai fazer com que você tenha uma percepção de um mundo diferente entenda que o mapa não é o território. Ou seja, o que acontece na sua mente é apenas o que acontece na sua mente. Existem várias outras possibilidades. Existem diversos outros mapas que a gente pode adotar, inclusive de outras pessoas, para responder ao nosso mundo, aos nossos desafios de um jeito muito mais gratificante, de um jeito muito mais rico, inclusive. Segundo pressuposto o significado da sua comunicação é o resultado que você obtém. O que isso quer dizer? Se você não está feliz, não está satisfeito com o resultado da sua vida que você vem obtendo, é a forma como você está comunicando para o mundo. Eu vou dar um exemplo típico. Mulheres, muitas vezes, que não conseguem ser felizes, encontrar um parceiro bacana, um parceiro ideal. Elas estão tão focadas na forma como elas se comunicam com elas mesmas, na sua forma de se comunicar com elas e com o mundo, que elas acabam sempre atraindo o mesmo perfil de companheiro. Ou seja, eu tenho dedo podre, não adianta, eu não sirvo para relacionamento mesmo, eu acho que eu tenho que ficar sozinha, eu nunca vou encontrar alguém decente, eu sempre atraio para o meu lado pessoas desqualificadas, pessoas que me traem, eu sempre acabo atraindo o homem que não presta e por aí vai. Ou seja, a comunicação dela é tão forte, é tão verdadeira, que os comportamentos dela se alinham automaticamente com o discurso. Se uma mulher diz assim, eu tenho dedo podre, eu só atraio para minha vida homem que não presta, ela vai desenvolver comportamentos ao longo dessa jornada que façam com que a ideia dela seja validada, com que o pensamento dela seja validado. Porque isso, gente, nós tendemos a ser congruentes com a gente mesmo. Se eu digo que eu gosto de sorvete de chocolate, certamente se você me ver numa sorveteria, você vai me ver comendo um sorvete de chocolate, porque eu tendo a ser congruente comigo mesmo. Se eu digo que eu gosto de ler livros, eu vou me aproximar disso. Se eu digo que eu gosto de curtir filmes que tenham uma mensagem, que me façam aprender, que me façam crescer, que me façam refletir, provavelmente você vai me ver fazendo isso. Nós tendemos a ser congruentes com aquilo que a gente pensa. Então, se eu não estou comunicando da forma adequada, eu terei resultados também inadequados. A questão é, o que você deseja? Qual é o resultado que você deseja obter? Por isso, haja de acordo com esses resultados. Se você deseja ser uma pessoa próspera, vender mais, ganhar mais dinheiro, ter melhores resultados financeiros, haja como uma pessoa assim. Seja congruente com aquilo que você quer ter de objetivo na sua vida. Aí sim você vai começar a encontrar um caminho que vai te levar para esses resultados. Ou seja, é olhar para isso, é se comunicar, é fazer as pazes, é trazer o inimigo para perto. Ou seja, eu faço as pazes com aquilo que eu muitas vezes não desejo,
para minha vida e trago para mim e faço com que seja realmente o meu desejo, faço as pazes com isso, acolho, convivo com isso, aí sim eu vou ter um resultado muito melhor. Ou seja, a partir do momento que eu alinho a minha comunicação, que eu faço as pazes, que eu entendo, que eu acolho e que eu lido bem com isso, aí sim eu terei resultados muito melhores. Terceiro, você não pode não comunicar. Percebe? Mesmo quando eu paro de falar e cruzo os meus braços e eu não estou comunicando nada, você entende que sim, eu estou comunicando alguma coisa. Como assim? A Milene esqueceu o que ela ia dizer, o que aconteceu, travou a câmera, o que aconteceu aqui? Nós comunicamos o tempo todo, nós comunicamos através da roupa que a gente usa, nós comunicamos através da nossa linguagem verbal, nós comunicamos através do tom da nossa voz, nós comunicamos o tempo inteiro. A nossa comunicação, ela é muito mais através da nossa fisiologia, do meu corpo, do tom da minha voz, da entonação, do volume, do que propriamente as palavras. Porque se eu digo pra você assim, eu tô muito animada com essa aula, mas eu tô muito feliz aqui em estar gravando essa aula pra você. Tenho certeza que você vai fazer um bom uso desse curso aqui, e que você vai mudar a sua forma de se comunicar com as pessoas de uma forma muito entusiasmada. É claro que não, eu estou sendo incongruente, você não vai acreditar nisso, por mais que eu use lindas palavras ou palavras adequadas. Você vai ficar com o meu não verbal, você vai ficar com aquilo que eu estou transmitindo através do meu corpo e não através das minhas palavras. Depois, o quarto, a informação, ela é muito mais rica quando ela é comportamental. Ou seja, são os comportamentos e as atitudes das pessoas, que as pessoas fazem, que as pessoas agem, que é o que vai fazer com que a gente acredite naquilo ou não. A maior qualidade da informação, ela é comportamental. Ou seja, acredite no que as pessoas fazem e não no que as pessoas falam. E isso vale para você. Acredite naquilo que você é, o que você faz, não aquilo que você acha que é. Você é exatamente aquilo que você faz. Se você tem uma atitude próspera, se você vive motivado, tem um alto nível de automotivação, isso é você. E não aquilo que você acredita que é, aquilo que você acha que é. Não, você é aquilo que você faz. Os outros também são aquilo que fazem. Separe comportamento de identidade. Esse é um grande erro que as pessoas cometem nas suas vidas, que é o quê? Elas começam a dizer assim, porque eu sou uma pessoa atrapalhada, eu não sei lidar direito com redes sociais, eu não sei lidar direito com os cursos online, então eu sou uma pessoa muito atrapalhada. Apenas a pessoa não desenvolveu ainda uma determinada habilidade, mas não significa que ela seja uma pessoa atrapalhada. E muitas vezes nós nos colocamos e nos criticamos num nível tão alto de julgamento e crítica que confundimos a nossa identidade. A nossa identidade tem um poder hierárquico muito alto. Se eu digo que eu sou uma treinadora e tenho capacidade aqui de gravar vídeos para vocês, eu vou desenvolver uma série de competências que me tornem apta a conseguir gravar um vídeo para você. Eu posso muitas vezes não dominar algum tipo de ferramenta, mas a partir daí ter a capacidade de ir em busca da informação, a curiosidade de ir em busca dessa informação para trazer para a minha vida, para que então eu, como treinadora, consiga gravar um vídeo aqui, através de uma câmera, para que você consiga ter acesso a esse conteúdo. E muitas vezes o que as pessoas fazem, elas se autodepreciam num nível tão grande, e esse nível de autodepreciação vai no nível de identidade. Eu sou uma péssima mãe. Não, eu não sou uma péssima mãe. Eu sou uma mãe muito boa, mas que certa habilidade, certa característica minha, ainda não consegui desenvolver tão bem, mas isso eu posso desenvolver. Ou seja, se a gente não tem uma determinada habilidade desenvolvida, a gente não pode se julgar como uma má pessoa por isso. Somos uma pessoa incrível, sou uma pessoa incrível, sou uma mulher incrível, mas com muitas coisas ainda por desenvolver. E essa dissociação eu quero que você faça. Você é uma pessoa incrível, você é uma pessoa com um nível de capacidade, potencial muito grande, porém você ainda não desenvolveu algumas habilidades.
e que a qualquer momento você pode, então, lançar a mão, desenvolver essa curiosidade. Ok, eu quero me tornar melhor. Eu quero me tornar melhor para o meu filho, para o meu esposo, para minha esposa, para minha mãe, para minha família. Eu quero ser contribuição numa comunidade. Então, de que forma que eu posso fazer isso? Preservando a mim, cuidando de mim também. Porque as pessoas, muitas vezes, elas tendem a ser binárias. Ou eu ajudo o mundo, eu sou prestativa, eu sou querida, eu quero reconhecimento, eu quero aplauso, e eu esqueço de mim. E quando eu esqueço de mim, eu também estou fazendo mal para aquela comunidade, porque eu não vou conseguir ser inteira, eu não vou conseguir ser íntegra. E aí eu vou prejudicar também as pessoas que estão à nossa volta. Então, tome cuidado com isso. Separa comportamento de identidade. Uma coisa são os nossos comportamentos que a gente precisa desenvolver. Outra coisa é quem nós somos. Eu não sou, muitas vezes, isso. Nem pro bem, nem pro mal. A gente não é tão bom assim a ponto de não ter nada para melhorar. E também não somos tão ruins assim a ponto de não conseguir fazer nada certo. A gente sempre tem alguma capacidade, nem que seja a capacidade de ir em busca de mais capacidade. A curiosidade de me tornar aberta e receptiva para muitas coisas que eu ainda posso desenvolver e criar na minha vida. Sexto, comportamento presente é a melhor opção válida para uma pessoa. O que eu quero dizer com isso? Que aquela atitude daquele momento presente é o melhor que ela pode fazer, tanto para você, quanto para mim, quanto para outra pessoa. Eu quero compartilhar contigo uma situação que eu vivi há muitos anos atrás. Eu fiz uma escolha uma vez de um relacionamento que foi muito ruim para mim. E, enfim, aquele relacionamento trouxe para mim muitos prejuízos emocionais, muitas dores emocionais. E eu por muito tempo me critiquei. Como eu pude ter feito aquela escolha? Como eu pude ter ficado anos com aquela pessoa sem ter me dado conta disso? E realmente eu me cobrava muito. Porque foi uma pessoa que me fez sofrer demais, que me levou a muitas dores realmente emocionais muito fortes. Resumindo aqui em miúdos, a pessoa fazia gato e sapato de mim e eu ainda aceitava tudo, mas eu não conseguia sair. Por muito tempo, claro que hoje a Milene de 44 anos, se olha para aquela Milene lá daquela idade de 20 anos, é óbvio que a Milene de 44 tem muito mais recurso, muito mais força. Eu passei por uma transformação de vida extremamente profunda. Então é injusto com aquela Milene de 20 ser criticada, porque aquela Milene de 20, ela naquele momento em que ela viveu aquela situação, ela fez a melhor escolha que ela pôde naquele momento. Ela não conseguiria, por mais que ela quisesse, agir de uma forma diferente. Porque ela não tinha recurso, porque ela não tinha o conhecimento que a Milene de 44 hoje tem. Então, fazer uma escolha, a Milene hoje de 44, fazer uma escolha diferente, muito mais madura, muito mais equilibrada para os seus relacionamentos, faz todo sentido. Mas julgar aquela Milene de 20 anos por ter feito escolhas ruins, aí eu estaria sendo muito injusta com aquela Milene lá. Então tá tudo certo, porque naquele momento de vida ela fez a melhor escolha que ela pôde. Não adianta eu criticar ou querer que ela tivesse feito diferente. Seria muito injusto. Todo comportamento possui uma intenção positiva. Você vai dizer assim, não, mas fulano que fez mal para alguém, que matou alguém, que fez um mal muito grande, ali não tinha intenção positiva nenhuma. Sempre existe para a própria pessoa uma intenção positiva. Exemplo típico, quando alguém grita, quando alguém é agressivo, quando alguém entra numa briga, querendo provocar algum tipo de situação realmente de conflito desafiadora, a pessoa está querendo ser ouvida de uma forma muito intensa e ela não está conseguindo de um outro jeito, ela é atrapalhada nas emoções dela, nos sentimentos dela, que a única forma que ela encontra é gritando com alguém. Ela está tão ferida, ela está tão machucada, ela está tão machucada pela vida, que a única forma que ela encontra de ser ouvida é através do grito. Sempre existe intenção positiva por trás de todo comportamento. Mesmo que alguém esteja numa relação tóxica e ficando ali, muitas vezes, puxa, eu não sei como que a pessoa não consegue sair, é porque existe ainda algum ganho. A pessoa ainda está tendo algum tipo de experiência positiva, nem que seja evitar a dor de ficar sozinha, mas ela ali continua, porque de alguma forma existe uma intenção positiva naquela atitude dela. E por aí vai diversas outras. Corpo e mente formam um único sistema. Não adianta eu querer ficar feliz se muitas vezes eu tô com o meu corpo assim, ombros para baixo,
fico reclamando da vida, fico tendo pensamentos negativos, sendo pessimista diante da vida. Não adianta, eu não vou conseguir me sentir otimista quando o meu pensamento ele tende a ir pro negativo, pro pessimista, pro negativo, pro pensamento ruim. Isso, o meu corpo também responde da mesma forma. Não adianta eu querer, uau, como eu tô motivada hoje, e ter pensamentos negativos. Não vai ser congruente. Corpo e mente formam um único sistema. A partir do momento que eu dou o comando pro meu corpo, uma postura ereta, ombros para trás, cabeça erguida, automaticamente o meu pensamento começa a ser melhor. E a gente pode agilizar isso de um jeito diferente. Muita gente fica esperando, eu vou aqui ficar esperando a minha motivação, vou ficar esperando eu ser mais positiva. Não espera, dá um comando, agiliza, dá um comando pro teu corpo. Que tipo de pensamento que você quer ter? Uau, muda, coloca uma música, pula, mexe com a tua energia, age na direção daquilo que você quer. Não fica esperando que a luz venha, seja a luz. Levante da cadeira, mude o seu estado emocional para que você haja na direção que você quer. E você tem que fazer isso todo dia, que nem tomar banho, que nem escovar os dentes. Não adianta a gente querer fazer uma única vez e achar que aquilo ali vai ser o suficiente. O que é possível no mundo é possível para você. Olha para o mundo ao seu redor. Tá cheio de gente que conquistou, que se superou, que chegou lá, que venceu desafios, que venceu barreira, que venceu obstáculos. Se é possível para eles, é possível para você. Quantas vezes esse pressuposto me ajudou muito? Se esse pressuposto não existisse, você não estaria assistindo essa aula aqui. Você não estaria vendo esse vídeo aqui. Porque quando eu olhei para um monte de gente, com a metade do currículo que eu tinha, e disse assim, cara, essa pessoa está tendo sucesso, essa pessoa está alcançando um número muito grande de pessoas no mundo, por que eu não posso também ser contribuição para um grande número de pessoas? Se existe no mundo, é possível para mim também. E eu agi na direção disso. E o 10º, não existe fracasso, e sim feedback. Não existe fracasso na vida. Não entenda como, puxa vida, eu errei, eu falhei, eu sou uma pessoa que falha, eu sou uma pessoa que erra. Não, você comete sim situações, atitudes e comportamentos que não te levam ao resultado que você quer. Então ajusta isso, verifica onde é que foi que você poderia ter feito algo de diferente e vai de novo, e tenta de novo, e vai, tenta, não desiste nunca. Se a gente parar para avaliar o número de pessoas que chegou lá, que atingiram o sucesso, é muito grande, e principalmente o número de fracassos e erros que essas pessoas cometeram na vida é infinito. Então, por favor, não se boicote, não se julgue. Vá e faça, aprenda com esses erros e faça de novo, porque esses erros que muitas vezes a gente julga que não foram bons, foram exatamente esses que nos levaram ao sucesso. Todos os comportamentos e as atitudes que a gente tem na vida foram exatamente essas atitudes que nos levaram a sermos lapidados, aperfeiçoados, para que a gente chegue lá na frente. É uma questão de treino e preparo. Se a gente não treina, não prepara, a gente não consegue chegar lá. Eu espero que você pegue qualquer desafio que você tenha na vida e jogue para dentro dessas 10 regras aqui, e você vai mudar sim a sua vida. E me escreve aqui o que você achou dessa aula, baixa esse PDF aqui e estude realmente cada um desses pressupostos aqui, tá bem? Eu te espero na próxima aula. Nossa terceira aula, o poder das imagens e dos filmes mentais. O que eu quero dizer com isso? Tudo que um dia existe no planeta, tudo que um dia nós consumimos, nós temos, nós vivenciamos, um dia foi sonhado, um dia foi imaginado primeiramente no nosso cérebro. O cérebro tem uma capacidade incrível de criar coisas através das nossas imagens. Entenda uma coisa, o nosso cérebro não acredita em palavras. O nosso cérebro acredita em imagens. Quer ver um exemplo? Se eu disser para você agora, não pense em um limão. O que vem na sua mente? O limão. Não tem como a gente dar um comando e dizer não faça isso.
o que vai ficar registrado no nosso cérebro é aquilo que a gente está visualizando. Isso serve para todo e qualquer desejo, toda e qualquer construção de sonhos. A gente vai falar, tem uma aula específica na construção de metas e objetivos. E a primeira coisa que a gente precisa entender é a construção das imagens e do poder que a mente tem. Uma das pessoas que mais falou sobre isso, que mais usou a imaginação a seu favor, foi Walt Disney. Inclusive, foi dele a frase que tudo aquilo que a mente puder imaginar, a mente pode construir. Se você é capaz de imaginar algo, isso significa que você é capaz de construir. Confúcio já disse aquela seguinte frase célebre, que uma imagem vale mais do que 1000 palavras. Se a gente for observar no marketing, por exemplo, as propagandas, elas usam intensamente as imagens. Ninguém vai descrever uma propaganda de shampoo, por exemplo, escrevendo o texto ali. Não vai fazer nenhum sentido. Por quê? Porque isso não conecta com as nossas emoções, que é onde eu vou chegar logo em seguida. Então, se tem lá a propaganda do Pantene, né, com a Gisele Bündchen, com seus cabelos compridos, sedosos, lisos, encantadores, essa imagem vai conectar com a minha parte do cérebro límbico, que é a parte que conecta com as emoções, e vai me despertar o desejo de ser que nem ela. Opa, se eu quero ser que nem ela, então eu tenho que comprar aquilo que ela compra, eu tenho que usar aquilo que ela usa. E aí sim isso faz sentido para nossa mente. É por isso que o marketing se vale tanto de imagens, porque isso faz conexão. Existem várias histórias, todos os grandes empresários, empreendedores, pessoas de sucesso, todas elas, você pode pesquisar qualquer livro, qualquer biografia, todas elas visualizaram, todas elas usaram o poder da visualização, do poder das imagens mentais. Todas aquelas pessoas que conseguiram ter um empreendimento de sucesso é porque um dia elas conseguiram lá, então, conectar isso, construir isso na sua imagem. Eu quero falar para você o seguinte, o que essa aula aqui vai te mostrar e te ensinar? Nós falamos na aula passada a respeito dos desafios, né? De escolher um desafio ou até mesmo vários desafios. Enfim, não importa quantos desafios você está trazendo para esse curso aqui. Agora, eu quero que você pegue novamente pode ser o mesmo da aula anterior ou pode ser outro, e você vai fazer o quê? Você vai imaginar. Você vai logo em seguida, depois do término dessa aula, e quanto mais você fizer isso durante as manhãs, logo em seguida que você acorda, durante os seus dias, durante os dias que vão se suceder a partir de agora, quanto mais você usar a sua imagem, o poder da sua imagem mental para fazer com que isso acione o seu cérebro, melhor ainda. Então, o que você vai fazer é identificar qual é o desafio. O segundo passo, você vai imaginar como você quer que isso aconteça na sua vida. Imaginar exatamente como você quer estar ou agir em relação a esse desafio aqui. E o terceiro passo, deixa eu ver se está pegando aqui, o terceiro passo é qual a emoção que você quer sentir. Gente, assim, ó, todas as nossas experiências, elas são formatadas através daquilo que a gente vê, ouve e sente. Todas, indiscriminadamente, todas, aquilo que a gente vê, ouve e sente. Se eu tô num cinema, por exemplo, o que vai determinar se eu tô gostando ou não do filme que eu tô vendo é aquilo que eu tô vendo, ouvindo, e a partir daí a sensação que eu tenho, e isso determina. Então o que a gente vai fazer é o seguinte, você vai escolher o desafio que você quer superar,
Você vai imaginar como você quer lidar com esse desafio, como você quer se posicionar com aquela pessoa, como você quer falar com aquela pessoa a partir de agora, como você quer, seja lá o que for, se portar naquela reunião, como você quer estar para aquele desafio. E você vai escolher aqui conscientemente, depois isso com o treino se torna inconsciente, escolher qual a emoção que você quer sentir. Por exemplo, eu tenho uma reunião amanhã com um cliente, eu sei que essa reunião ela vai ser desafiadora. Qual é a emoção que eu quero sentir? A emoção da confiança, por exemplo. Então eu vou fechar os meus olhos, me ver ali exatamente como eu quero agir, como eu quero me portar, como eu quero me comportar. A partir daí, escolher a emoção da confiança e entrar na minha pele, fechar os olhos e entrar na minha pele e experimentar a sensação da confiança. E aí vem um outro detalhe que eu quero falar para você, que é o gerenciamento dessas imagens. Porque aí que tá. A gente que precisa ter total, pleno e domínio e controle dessas imagens mentais. E a gente precisa saber como fazer isso. Eu não sei se você já passou pela sensação do ciúme ou pela experiência de viver o ciúme na sua vida. O que acontece? Qual é o comportamento das pessoas que são ciumentas? Isso foi feito um estudo nos Estados Unidos e detectou exatamente esse mesmo padrão nas pessoas. E o que as pessoas fazem? Obviamente, o ciúme ele desperta geralmente numa intensidade maior quando a pessoa que gostamos, que amamos, não está perto da gente. Então, o que a gente faz? Baseado nas nossas experiências, nos nossos medos e nas nossas inseguranças, eu imagino que determinada situação possa estar ocorrendo ou que vai ocorrer. É o quê? Por exemplo, se meu marido está longe, eu começo a imaginar, então, que ele daqui a pouco possa estar trocando mensagem com outra mulher, que ele possa estar marcando um encontro com outra mulher, que ele possa estar em contato com uma outra pessoa, possa estar indo num restaurante, possa estar indo em diversos lugares, e eu começo a literalmente construir esse filme na minha mente, com um roteiro fantástico, de dar banho em qualquer filme, novela mexicana. Que é o quê? Eu começo a ver e aquilo que eu estou construindo aqui na minha mente, obviamente vai gerando em mim uma sensação. E aí, para esse passo a coisa tá ruim, é para já, obviamente. Agora, o que a gente faz? Porque são dois pontos, né? Se a gente percebe que tem imagens, filmes mentais que a gente não gosta, que isso traz um mal-estar pra gente, eu preciso ter o controle sobre ele. Qual é? Eu quero falar para vocês a respeito disso, que é muito, muito importante, que essa é a parte do gerenciamento desses filmes mentais aqui. Eu vou colocar numa outra cor. Aquilo que me incomoda, as imagens que me incomodam, eu vou transformá-las em preto e branco. Ou seja, sabe aquele quadro preto e branco? Se eu vejo aqui, qualquer imagem que seja, ou uma relação de ciúme, ou algo ruim, de me enxergar numa situação ruim, numa reunião de trabalho, numa palestra, numa aula que eu vou dar, eu transformo essa imagem em preto e branco. Geralmente as imagens elas são coloridas. Transformo em preto e branco. Segundo ponto, eu diminuo de tamanho. Ou seja, aquela imagem, geralmente a imagem se forma grande aqui numa tela mental, como se fosse uma tela de cinema, e eu vou diminuir essa imagem até torná-la mais ou menos do tamanho de uma moeda de R$1. Então, primeiro, eu transformo essa imagem em preto e branco. Segundo, eu diminuo o tamanho dela, transformando ela no tamanho de uma moeda de R$1. E o terceiro ponto é qual é
a imagem, qual é o filme mental que eu quero colocar no lugar dela? Qual é a imagem que eu quero substituir? Então eu vou imaginar e vou pensar assim, não, eu quero dar uma palestra maravilhosa, vai ser assim, as pessoas vão estar vibrantes, as pessoas vão estar participativas, eu vou ter toda a clareza mental e aí eu uso essa imagem, eu aumento, eu formato essa imagem, ou seja, eu desenho então essa imagem, tá? Na minha tela mental e a partir disso eu vou aumentar de tamanho, eu vou aumentar o tamanho dela, eu vou colocar muita cor, muita luz, muito brilho nessa imagem. E também eu posso colocar aqui as vozes ou a música que me impulsiona, que vai fazer com que eu tenha ainda isso mais vivo dentro de mim. Aqui eu posso colocar, eu vou colocar aqui sons, tá? Sons, que é o quê? A minha própria voz dizendo para mim mesma. A minha própria voz me incentivando com frases do tipo: Milene, você tem todas as condições e recursos suficientes para dar uma excelente palestra. Milene, você vai se dar bem nessa reunião de trabalho porque você tem todas as condições de fornecer o melhor treinamento para essas pessoas. Ou seja, eu vou dizer coisas para mim e eu posso inclusive colocar, pode me vir a música na minha mente, porque música, comprovadamente também, ela conecta com as nossas emoções. É isso que eu quero que você entenda, que o cérebro não entende palavras, o cérebro entende imagens, o cérebro entende sons. E aí, de música, de tom de voz, um tom de voz mais suave, um tom de voz mais fortalecido que te impulsiona. O que acontece hoje nas escolas e no aprendizado humano? O que as escolas têm feito? Digamos uma aula de história, tá? Uma aula de história sobre a civilização egípcia, por exemplo. Obviamente o professor vai ali, se ele ficar apenas falando, é uma situação. Agora imagina, gente, aí ele tem lá, ele traz imagens, ele traz as roupas, a indumentária, ele traz como as pessoas eram na época, as comidas que as pessoas consumiam, os hábitos que as pessoas tinham. E ele começa a descrever isso através de uma história contada. Por exemplo, do tipo, antigamente os egípcios se alimentavam dessa forma, eles consumiam isso, e ele vai trazendo imagens, e ele vai mostrando às pessoas, ele vai trazendo referências para aquilo ali. Aí eu pergunto para você, essa aula, ela vai se tornar mais rica ou não? Ela vai se tornar muito mais rica, muito mais, os alunos vão entender muito melhor. Por exemplo, eu conto para você agora, você está vendo essa aula, não sei se agora é de manhã, de tarde ou de noite. Agora eu te digo, teu dia seguinte, amanhã, você vai acordar da cama, você vai com entusiasmo, logo em seguida que você acorda, você vai ter o seu momento de visualização, você vai já tomar o seu banho, ou você vai escovar os seus dentes, você vai começar a se arrumar, botar uma roupa bonita, uma roupa que você gosta, que você se sinta bem, e você sabe, e você vai para aquela reunião você vai chegar com um sorriso no rosto, você vai chegar no seu trabalho com um sorriso no rosto, com entusiasmo, e o seu dia vai render, você vai focar numa atividade, logo em seguida você vai focar em outra, e o seu dia vai render, quando você vê, você vai para o seu almoço vai ser saudável, uma comida leve, uma comida que te alimente o teu corpo para produzir mais energia para a tarde, para suas tarefas, sua tarde rende, você vai tranquilamente resolver as coisas e vão fluir de uma forma perfeitamente satisfeita e você vai se sentir bem, agradável, com uma sensação boa de bem-estar. Depois, logo em seguida, você vai para sua academia e lá você vai ver as pessoas fazendo a sua musculação, fazendo a sua atividade física, o seu aeróbico, e você se conecta com isso, você diz para você mesmo que você fez um dia maravilhoso, e você sente isso, e você vê logo mais tarde, você na sua casa, tomando seu banho, preparando seu jantar,
cuidando dos seus filhos, enfim, seja lá o que for, e o seu dia termina, você lá satisfeita, com um sorriso no rosto, com a missão cumprida. Percebe que eu tô te contando uma história, que eu tô jogando você lá pra frente, eu tô jogando você pro futuro. Eu tô fazendo você estar dentro de uma história que vai fazer com que você sinta a emoção. E o que acontece com isso é que o seu corpo encontra uma forma de fazer isso acontecer. Por quê? Porque a sensação é prazerosa. A sensação é, eu quero isso para minha vida. Como eu faço para conseguir isso? Por que o Walt Disney, ele, né, tem aquela frase que o que aconteceu foi o seguinte, a esposa, né, do Walt Disney, quando estava ela presente lá na inauguração da Disney World em Orlando, na Flórida, porque o Disney, ele construiu a Disneylândia, né, da Disneyland em Los Angeles, na Califórnia, e ele, quando ele já não vivia mais, ele já não era mais vivo quando a Disney de Orlando foi inaugurada. E a esposa dele estava lá. E quando foi dito para ela, assim, naquele momento da inauguração, foi dito para ela, assim, né, pela equipe, enfim, é uma pena que o seu marido não esteja aqui para ver tudo isso que está acontecendo agora. E ela diz o seguinte, ele viu tudo isso antes de vocês. Ou seja, ele construiu isso na mente dele, ele tinha uma capacidade de imaginação muito profunda, muito intensa, que foi talvez essa capacidade de imaginar, esse poder dos filmes mentais na nossa mente, que tenham feito com que ele fizesse, construísse tudo que ele construiu. Então é fundamental a gente entender que não existe, eu estou sendo clara, e não sou eu que estou dizendo isso, isso desde Napoleão Hill, né, é falado, Dale Carnegie falava, que nada era possível, nenhum projeto, nenhuma construção é possível de ser feita, de ser concretizada se antes ela não começar aqui na mente. Então, muitas vezes aí a gente tem lá, começamos com o desafio primeiro, né? O desafio do dia, o desafio da semana, o desafio do ano. O corpo da gente também, né? Quer ver uma coisa que aconteceu comigo? Por muito tempo eu quis ter um corpo magro, um corpo saudável, um corpo alinhado com os meus valores, aquilo que eu desejo. E muitas vezes eu via o corpo, mas eu não via o meu rosto. Eu não via a minha imagem ali, que era o meu rosto. Ou seja, o corpo era de uma outra pessoa que não era eu. E depois de muito tempo que essa ficha me caiu de colocar o meu rosto naquela fotografia daquele corpo. Porque senão fica desconectado. E aí as coisas não acontecem. Então, tudo aquilo que a gente deseja, a gente primeiro constrói na nossa mente. Estar aqui agora, gravando essa aula para ti, falando para ti em relação aos teus desafios, como tu lidar com as tuas imagens mentais, isso um dia na minha mente começou. É por isso que muitas vezes o teatro, por exemplo, quanto mais rico em detalhes, o gestual, as pessoas ilustram, aqui tem uma casinha, porque aqui eu estava falando com uma outra pessoa, e aqui eu me abaixei para buscar alguma coisa. Quanto mais eu desenho a minha fala, mais compreensível se torna para outra pessoa do que eu simplesmente cruzar os braços e dizer, porque existe uma casinha e existe uma outra pessoa com quem eu estava conversando, aí algo caiu no chão, eu tive que juntar e me abaixar para pegar, do que ficar desenhando e ilustrando com a mão. É muito mais rico, é muito mais enriquecedor. Então, por isso que se fala, inclusive, do poder dos quadros dos sonhos. Para que isso existe? É justamente para estimular o nosso cérebro a agir na direção que a gente deseja, que a gente quer. Então, eu recomendo muito intensamente que você faça o seu quadro dos sonhos. Por exemplo, nós estamos no mês de maio agora, eu estou falando para vocês hoje no mês de maio. Como é que você quer que seja o restante do seu ano? Ainda temos 6 meses, um semestre pela frente. Dá tempo de fazer muita coisa. Então desenha lá como é que você quer o seu carro, a sua casa, viagens, você se lidando bem com a sua família, e desenha isso. Pega uma cartolina e desenha lá o que você quer.
Porque você vai estar dando o comando para sua mente, para o seu cérebro, de ele encontrar uma forma de fazer executar aquilo que está desenhado no papel. E a sua mente, isso vai conectar, e obviamente tem que ser um desejo seu, tem que ser algo que seja você que queira, porque a sua mente vai encontrar uma estratégia para fazer aquilo acontecer. É simples assim. Usa a sua mente a seu favor. O cérebro não entende palavras. Eu desejo para você um dia brilhante, um dia iluminado, um dia cheio de coisas boas, agradáveis, que você se sinta bem, que você sorria, que você converse com as pessoas de uma forma harmoniosa e que você realize todos os seus sonhos. Usa o poder das imagens e dos filmes mentais a teu favor a partir de agora. Muito obrigada e até a próxima aula. Olá, essa é a nossa aula de número 4, como saber ler as pessoas. É impressionante como nós deixamos para trás informações que são extremamente úteis numa comunicação. Você precisa entender que 93% da comunicação ela é não verbal. 7% da comunicação são palavras ditas. O que eu quero dizer com isso? Existem várias formas da gente comunicar e a riqueza, a qualidade maior da informação, isso eu falei naquela aula dos pressupostos, a qualidade da informação ela está contida aqui, naquilo que a gente não está dizendo. Se por acaso eu começo a falar dessa forma com você, e eu começo a apertar a caneta de uma forma, eu começo a me encolher, eu começo a me esconder daqui a pouco, tentando me esconder, numa posição de tentativa de se esconder daquilo que eu estou falando, eu vou demonstrar muita insegurança. Isso é uma demonstração de algum estado emocional. O que isso aqui vai nos dizer, o que o não verbal vai nos dizer são os estados emocionais, os desejos internos que temos e que não conseguimos expressar. Então, eu quero falar aqui para você, inclusive tem um vídeo anexado nessa aula, do Paul Ekman. O Paul Ekman, psicólogo americano, e foi um dos mais consagrados psicólogos nos Estados Unidos em função do trabalho de pesquisa que ele fez, que foi o quê? Identificar e catalogar a linguagem das emoções, ou seja, como que a raiva se manifesta na minha face, através das microexpressões faciais. O trabalho que ele fez foi identificar aqui no meu rosto quais são as emoções que experimentamos e catalogou isso e fez uma pesquisa em diversos continentes do mundo e ele entendeu que, mesmo na América, seja na Ásia, seja na Europa, as microexpressões faciais, elas são as mesmas. Obviamente, não é só aqui que expressamos as nossas emoções. Através das nossas mãos também, nós expressamos muito. Imagina você que está me assistindo aí agora, se eu começo a falar contigo dessa forma, você tem que ver esse vídeo que está anexado nesta aula. Será que você vai se sentir confortável falando dessa forma? As mãos falam muito. Então eu quero voltar aqui na questão das microexpressões faciais e eu vou te dizer quais são e depois também vou recomendar aqui o livro do Paul Ekman chamado A Linguagem das Emoções. Esse é um livro básico que esclarece profundamente como a nossa mente funciona e como transferimos essas emoções através das nossas microexpressões. Então, a primeira delas, alegria. A alegria, ela é não chega a ser propriamente a felicidade, se felicidade é o estado emocional que transmite alegria. Não dá para confundir felicidade com alegria. Felicidade é estado emocional. Alegria é aquilo que eu vou transmitir sentindo a felicidade. Então, a alegria
significa um levantar de bochechas. Então é uma expressão, né? Obviamente, para eu levantar as bochechas, eu tenho que fazer um movimento com os lábios. Então eu faço um movimento de sorriso com os lábios, levanto a bochecha. Eu vou anexar esse vídeo do Paul Ekman, que na verdade é o Lie to Me. É um seriado Lie to Me, uma pena que não está mais no Netflix. Ele teve por muito tempo no Netflix e ele fala exatamente como a gente... Ele foi o maior detector de mentiras, que trabalhou no FBI, inclusive, que houve nos Estados Unidos. Se usa muito a linguagem das emoções para detectar mentiras, que eu vou falar um pouquinho mais a respeito disso logo adiante. Vamos lá. Alegria. A segunda é a expressão do nojo, que é um leve levantar no lábio superior. Então, eu levanto e faço isso aqui. É a expressão do nojo. Só que essas microexpressões, principalmente essa, por exemplo, aqui do nojo e do medo, do susto, né, da surpresa, elas são microexpressões que passam muito rápido. E pouco a gente está percebendo, porque muitas vezes as pessoas estão aqui digitando no celular, elas estão fazendo outra coisa. Então, quando você estiver conversando com alguém e você quer detectar mentira, por exemplo, você quer detectar realmente o que a pessoa está sentindo em relação à sua conversa com ela, você vai ter que parar totalmente o que você está fazendo e olhar para ela, e olhar com um olhar de atenção. E tem algumas perguntas aqui que eu vou dizer para você no final, que vai fazer com que instigue o que está aqui por trás do pensamento da pessoa. Depois, a terceira emoção, né, a raiva, que é a raiva, é aquela expressão de baixar a sobrancelha, características principais, tá? Na face. Depois ele fala um pouquinho nesse vídeo que você vai ver a respeito disso. Então, sobrancelha baixa. Essa é a típica expressão da raiva. Muitas vezes também a pessoa cerra as mãos, aqui o punho, né, e fica numa que significa o quê? Uma vontade retraída aqui de dar um soco em alguém, de bater em alguém. A raiva é uma emoção que tem uma função importantíssima de te mostrar que você está sendo lesado em alguma coisa, que você está sendo prejudicado em algo. Se você, então, vai num lugar e esse lugar acaba te trazendo algum tipo de prejuízo, é inevitável que a gente sinta raiva. É inevitável que alguém que daqui a pouco fale mal de mim e eu sentir raiva em relação a isso. O que a gente vai fazer com isso é outra coisa. Que a gente de que forma que a gente vai lidar com o que está acontecendo é outra história. Cabe a mim dominar e controlar essas emoções para saber de que forma agir. Então, depois nós temos o medo. O medo, que é um levantar de sobrancelhas e até mesmo sutilmente a abertura da boca. O medo. Depois nós temos a surpresa. Surpresa, que é contrair a sobrancelha. Contrair a sobrancelha. É muito sutil a diferença, mas eu levanto, o outro eu contraio. E depois a tristeza olhos para baixo. Olhos para baixo. Aí a gente tem, inclusive, a questão da depressão, como é que a gente identifica uma pessoa depressiva? A pessoa depressiva, ela faz a comunicação dela da seguinte forma: ombros levemente caídos e ela mantém constantemente um olhar para baixo. O que eu quero dizer aqui agora com isso? Que pra gente alterar, isso aqui é estado emocional, medo é estado emocional, raiva é estado emocional, alegria também é um estado emocional ligado à felicidade, tristeza é puramente estado emocional. Que
a nossa fisiologia interfere no nosso estado emocional e vice-versa. O que eu quero dizer com isso? Se ninguém vai conseguir ficar alegre com esta posição de olhar para baixo, ombros caídos e olhar caído. Para que a gente fique alegre, para que a gente fique feliz, a coluna precisa estar ereta e o meu olhar aqui, na linha do horizonte, ou se eu quero estimular ainda mais, eu olho para cima e busco imagens positivas, imagens que me tragam felicidade, um dia no parque com meu filho, eu tomando chimarrão com meu marido, coisas que me tragam, que me lembrem, que me remetem à sensação de felicidade. Aí sim eu começo a dominar as minhas emoções. E isso serve pra gente se comunicar melhor com as pessoas. Isso serve pra gente entender as pessoas. Em primeiro lugar, sempre insisto nessa tecla, que quanto mais nós nos entendermos, quanto mais eu conseguir identificar o que é que está acontecendo comigo, mais fácil vai se tornar para eu identificar o que está acontecendo com a outra pessoa. Porque não dá pra gente achar que vai conseguir ler os outros, entender as outras pessoas se a gente não consegue identificar as nossas próprias emoções. Então, para que a gente consiga entender os outros, a gente precisa, em primeiro lugar, prestar atenção na gente mesmo. E depois dessa questão da linguagem das emoções, existem, que a gente faz essa associação, essa ligação, existe também a questão dos sinais de captação ocular. O que são os sinais de captação ocular? Qualquer assunto que vocês forem buscar a respeito da mentira, a respeito de ler pessoas, vai levar vocês para o movimento dos olhos. O que significa o movimento dos olhos? Vou desenhar uns olhinhos aqui. Não reparem nos meus olhinhos. Então, nós temos aqui o olho da pessoa. Quando ela olha aqui para a esquerda dela, visual recordado, olhando para a esquerda, na tela provavelmente vai estar ao contrário, mas essa aqui é a minha mão esquerda. Quando eu olho para cima e para a esquerda, eu estou lembrando de imagens. Lembra que a última aula nós falamos sobre o poder das imagens mentais, as imagens e os filmes mentais. Se eu quero lembrar de coisas boas, eu vou estimular olhando para a esquerda e para cima. Eu faço um teste com você e que depois é o exercício que eu vou orientar no final. Para que essa era a parte da mentira que eu iria chegar. O que você vai fazer? Você vai conversar com uma pessoa e você vai fazer perguntas aleatórias, tipo, o que você almoçou ontem, que roupa que você vestiu, que reunião que você teve. Perguntas simples, que você sabe que a pessoa não vai mentir, não tem por que eu mentir o que eu almocei ontem, e que vai fazer com que eu tenha que buscar aqui imagens. Para eu saber o que eu tenho que comer ontem, eu vou acabar inevitavelmente olhando para cima e para a esquerda e buscar qual era a imagem do meu prato. E me vem rapidamente, me vem a imagem. Eu não vou conseguir acessar imagens olhando para baixo. Não tem como a gente acessar imagens olhando para baixo. Impossível. Muito bem. Para cima e para a esquerda, visual recordado. Na linha do horizonte para a esquerda, auditivo recordado. O que significa? Qual é a minha música favorita? Você lembra da primeira vez que a sua música favorita tocou? Eu vou ter que vir para cá para acessar aqui na linha, exatamente aqui na linha que tem ligação direto com o meu ouvido. E aí sim a gente começa a lembrar. Faça a pergunta para alguém. Você lembra da voz do seu filho? E inevitavelmente a pessoa vai movimentar os olhos para cá. E aqui para baixo, para a esquerda. Aqui para baixo, para a esquerda é diálogo interno. Diálogo interno. Se você tá num dia difícil, com um diálogo interno que tá te incomodando, que não tá te impulsionando, não olha para esse campo aqui. Você precisa olhar para cima. Logo no início, quando eu comecei a dar palestras,
eu sempre eu sempre tive uma característica de ter muito diálogo interno. Muito, sem me dar conta que eu tinha. E muito menos, você não dava nem conta que eu tinha, muito menos como fazer para acessar esse diálogo interno. E a gente, isso é uma coisa muito automática do ser humano. A gente, por isso que eu assim, insisto sempre em prestar atenção na gente mesmo para que a gente consiga mudar aquilo que a gente tem vontade de mudar. E como é que a gente faz para acessar diálogo interno? A gente levanta o rosto. Se eu estou acessando o diálogo interno aqui, eu preciso, para acessá-lo, levantar o rosto. O que acontecia quando eu dava palestras? Era muito fácil eu estar contando algo e me lembrar de outra coisa, ou estar falando numa determinada técnica e me lembrar de uma história, e para aquele pensamento não fugir, eu acabava eu mesma me interrompendo, o que acabava fazendo com que eu tinha problema de roteiro na palestra, porque aí eu lembro de uma coisa, quero falar outra, tenho o slide e virava uma bagunça total. Então o que eu fiz? Eu procurei manter o meu rosto alinhado com a plateia e não permitir que o meu rosto baixe, porque quando o meu rosto baixa fica muito fácil eu acessar diálogo interno. Acessando diálogo interno, comprometo a minha fala. Então mantenho a minha cabeça aqui na linha do horizonte e aí eu não vou permitir que eu tenha problema com isso. Ok? Muito bem. Depois, aqui na outra parte direita, aqui na minha direita, na direita para cima, visual criado. Aqui eu estou construindo imagens. Ah, Milene, então, muito bem, aqui, se a pessoa olhar para a direita, é aí que detectamos mentira, que é o que muitas pessoas acabam confundindo ou pensando que essa é a lógica, e não é. Por isso que aquelas perguntas anteriores, elas são fundamentais para que eu tenha uma fotografia da pessoa. Ou seja, me fala como é a tua vida com teu marido, a tua vida com teu filho, a tua vida no teu trabalho. E eu fico perguntando, me conta, o que te faz trabalhar no que tu trabalha? Tu gosta do teu trabalho? E a pessoa faz perguntas abertas. O que são perguntas abertas? Perguntando, por que tu gosta do que tu faz? Ou por que tu não gosta do que tu faz? Isso é uma pergunta ampla que vai dar margem para a pessoa falar muito a respeito daquele assunto. E você precisa ficar prestando atenção nos sinais que ela está dando no corpo. E até mesmo com as mãos, com os pés. Né? Eu preciso prestar atenção à questão das mãos. Mãos assim, mãos com a palma das mãos viradas para cima, demonstra o quê? Que eu estou aberta. Estou aberta para te ouvir, eu estou aberta para saber o que você, como é que é a sua vida, quais são os teus desafios, como é que esse curso está te ajudando a ser uma pessoa melhor, a lidar com as tuas emoções de uma forma diferente. Eu estou aberta. Agora, imagina, eu aqui, mão no bolso, totalmente. Me fala aí como é que está a tua vida, me conta como é que você está lidando com o que está acontecendo na sua vida nos dias de hoje e tal. Mão no bolso. Não demonstra nenhum interesse. Eu estou aqui, eu estou perguntando quase que como uma formalidade. E isso não cria aproximação entre as pessoas. Cuidado com aquilo que a gente... É uma característica. Quem bota a mão no bolso para conversar, inclusive não deixando os polegares para fora, coloca a mão totalmente no bolso, ela não está... Geralmente ela não está muito interessada no assunto. Ela está ali tranquila, relaxada, ela está na dela, está conversando, está disposta a conversar, porque está ali, é o que temos, mas ela não está profundamente interessada. Cuida com a questão de cruzar os braços. Existe uma crença negativa a respeito de cruzar os braços. Por exemplo, eu gosto, se nós estivermos conversando pessoalmente, nós, inclusive em pé, e inevitavelmente eu vou cruzar os meus braços, porque nessa posição, eu sou muito auditiva, nessa posição eu me sinto confortável para te ouvir melhor. É como se, porque a gente ficar com os braços muitas vezes assim, é desconfortável, é mais confortável acomodar, porque a gente descansa os braços. E eu não estou preocupada mais com os meus braços agora. Estou preocupada com o que eu quero saber de ti. Eu estou com o meu foco
não preocupada, mas eu tô com o meu foco na minha atenção a ti. Então, tem que ter muito cuidado nesse julgamento. É por isso que eu preciso, se a gente for conversar aleatoriamente, se você me vê conversando com uma pessoa, você vai muitas vezes me ver assim. Porque eu gosto de dar atenção para a pessoa com os meus braços relaxados. Então não dá pra gente sair julgando, então cruzou os braços, não quer me ouvir, tá fechada porque eu tenho para dizer. Não é nessa lógica. Aqui, na linha do horizonte, na direita, se aqui é auditivo recordado, aqui visual recordado, aqui visual construído, auditivo construído. O que significa um auditivo construído? Milene, imagina se o teu filho tivesse a voz do Mickey Mouse. Imagina como seria ouvir o show do Coldplay na Arena do Grêmio, por exemplo. Auditivo construído. E aqui, por fim, nós temos a sinestesia. Sinestesia, que são o quê? As nossas sensações. Aquilo que eu sinto. Então, imagina como seria colocar o pé na areia da Califórnia, que é toda cheia de pedrinhas. Como seria colocar o pé na água num mar gelado? Facilmente eu acesso uma sensação aqui. Facilmente eu acesso as minhas sensações. Então, eu quero que você entenda que para a gente ler pessoas, se conectar com elas, fica essa orientação das linguagens, dos sinais aqui não verbais no rosto, na nossa fisiologia, pés, mãos, toda a parte da linguagem das emoções. Eu recomendo muito fortemente esse livro. Acredito que só exista no e-book, que é A Linguagem das Emoções, do Paul Ekman, que vai estar escrito aqui, para que você busque mais referências sobre isso, porque para a gente se conectar com outras pessoas, independente do que você faça, se você tem filho, se você tem relacionamento, você tem a necessidade de se relacionar de uma forma mais profunda com as pessoas, para que você entenda-as, e aí você também ser entendido por elas. Porque a via é dupla, não é mão única, nunca, em qualquer relação, seja no trabalho, seja na família, seja no casamento. Então, assista esse vídeo aqui do Paul Ekman, do Lie to Me, que é um seriado fantástico dos Estados Unidos, que ele fala muito da questão, ele é um agente do FBI que investiga as mentiras. Ali você vai aprender muita coisa. E preste atenção. O tema de casa dessa vez é preste atenção nas pessoas, converse com as pessoas e preste atenção nos sinais não verbais. E nos vemos daqui uns dias no nosso encontro online. Super beijo para você e até a próxima aula.